Seja bem-vindo a mais um episódio do Conexão Saúde Minas. Eu sou a enfermeira Luana Pacheco, atuo há mais de 15 anos na gestão em saúde e aqui nós recebemos grandes profissionais renomados do Triângulo Mineiro, trazendo até você informação segura, científica e sólida dentro da nossa área, que é uma área tão linda que é a saúde. Hoje nós estamos com convidados muito especiais e eu quero abrir esse podcast apresentando uma grande parceira, que é a Silvana Borges, jornalista. Vou dar a fala para que ela possa se apresentar. Estou muito orgulhosa de estar com você nesse momento, de ter recebido você nesse projeto e que venham grandes histórias de hoje em diante. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Luana. Obrigada a você, público do Conexão Saúde. Eu sou jornalista, eu sou NLP Trainer em Programação Neurolinguística, atuo na área de marketing, propaganda e comunicação desde 1982. A gente tem um pouquinho de história para contar. E estou muito feliz de estar aqui com vocês, os convidados, e com a Luana, para a gente poder trazer mais informações interessantes. Estou, assim, apaixonada pelos nossos convidados de hoje, que é o professor Dr. Marcondes Figueiredo. Ele é doutor da Unifesp, especialista em angiologia e cirurgia vascular pela SBACV, membro efetivo do ICC e médico vascular com atuação em clínica privada em Uberlândia há mais de 30 anos. Além do Dr. Marcondes, nós estamos também recebendo a enfermeira Narjara Zanella de Oliveira. Ela é enfermeira estomaterapeuta, especialista em home care, com mais de 25 anos de atuação na área de saúde. Atua no tratamento de feridas avançado e integrativo, aliando experiência clínica, empreendedorismo e cuidado humanizado. Sejam muito bem-vindos. Antes da gente começar esse bate-papo, queria que vocês se apresentassem. Estou muito feliz de ter vocês aqui. É um prazer muito grande, né? Poder contribuir aí mais um pouquinho com Conexão Saúde e especialmente hoje receber o Dr. Marcondes. Um prazer muito grande poder estar aqui. É sempre bom a gente estar disseminando conhecimento. E essa é uma maneira, o podcast cresceu muito em tudo, em todas as áreas, no YouTube, a gente vê muito, né? E é uma honra para mim estar aqui com vocês, para a gente poder discutir muita coisa interessante e alimentar o público. Perfeito. Olha, uma frase que vem na nossa mente quando a gente fala do tema que vocês trouxeram para a gente debater hoje. Uma ferida pode matar? Doutor, muitas pessoas enxergam uma ferida como algo muito simples, né? E aí existem situações que às vezes uma ferida pequena ela pode se transformar em algo complexo, trazer inúmeras intercorrências, transformar um problema que às vezes começou pequenininho em um problema grave e colocar a vida do paciente em um estado frágil. Eu queria que o senhor explicasse um pouco sobre esse contexto. Por que a gente tem que preocupar com essa feridinha que começou lá pequenininha? Eu falo sobre as feridas vasculares. Sim. São as mais frequentes do membro inferior, são as vasculares, sendo a venosa número 1. Eu trabalho com úlcera venosa há mais de 30 anos. Então eu vejo o paciente sofrer e ser discriminado da família, porque aquela úlcera onde ele senta fica uma poça d'água no chão. E tem mau cheiro, e é desconfortável, assim. Exclui ele da sociedade. A ferida, eventualmente, não mata, mas ela judia muito. Ela exclui uma pessoa do meio ambiente familiar, é a síndrome do quartinho do fundo. O paciente fica lá naquele quarto do fundo porque a úlcera dele tem mau cheiro. Essa semana eu atendi uma paciente, ela foi ao consultório e falou para mim que estava envergonhada. Eu perguntei para ela, por quê? Ela falou, porque minha ferida tem mau cheiro. E o senhor vai ter que ver ela, porque era uma consulta, eu tinha que examinar. Era uma úlcera venosa tampada, muito tempo tampada. E as úlceras fechadas, elas têm um número de bactéria elevado e dá um cheiro muito forte. E ela toda acanhada, eu fiquei morrendo de dó dela. Eu já atendi paciente, por acaso um paciente, que me impressionou, eu tive vontade de chorar no consultório. Ela pediu para amputar a perna. A úlcera incomodava ela a ponto dela chegou para mim e falou, doutor, corta minha perna. Eu não quero mais viver com isso. Era uma úlcera extensa de membro inferior e uma moça nova, uma moça de 50 anos.
jovem. É forte. Pedi para cortar, é muito forte. Nesse dia eu balancei minhas pernas. Então eu já vi de tudo. Já vi tratamento de ferida, paciente enfiar o pé na areia e ficar com a perna enterrada. Diz que sarava a ferida. Porque quando a pessoa morre, a ferida sara. Porque enterra, acabou. Acabou. Parou tudo, né? Acabou tudo. Então, assim, eu já vi um pouquinho De tudo, né? Doutor, então assim, o senhor fala sobre as lesões vasculares. Narjara também atua nesse tratamento das feridas de forma Mas já muito geral. mais que eu. É, Cuida de tudo. Né? de forma geral. Antes da gente entrar aí mais profundamente, né, Silvana, nesse bate-papo, as lesões vasculares, elas acontecem, se a gente conseguir explicar para o pessoal, porque tem muita gente que não entende, né? Por que que surgiu essa lesão? O que que 3 aconteceu? causas básicas. Um é por isquemia, por falta de sangue. Certo. São 20% delas. Má circulação. É a clássica má circulação. O sangue não é ofertado para o tecido e uma pequena lesão abre uma úlcera. A mais frequente, que é a venosa, é por excesso de sangue. É o edema, é o inchaço. O edema impede a cicatrização, então qualquer lesão na perna dificulta. Se tem insuficiência venosa, ela incha a perna e a ferida não fecha. E a terceira é a do diabético, por perda de sensibilidade. Então, um é por excesso, por edema. A outra é porque o sangue não chega lá, hipóxia, isquemia. E a outra é porque não tem sensibilidade. O paciente pisa num cigarro aceso Não sente e nada. não sente nada. Eu vou mostrar um caso aqui clássico, chama úlcera neurotrófica, que ela dá na sola do pé. 15% dos diabéticos vão ter uma ferida no pé ao longo da vida dele. Uma ferida no pé do diabético aumenta 40 vezes a possibilidade de amputação. Isso é dado científico, estatístico. Eu falo para o paciente. As duas primeiras, os dois primeiros itens antes do diabetes, aí a gente tem a prova maior que tudo é equilíbrio, né? Nem pode ter de mais, nem de menos. Ele tem que ter um é equilíbrio falta, outro é excesso. para que as pessoas tenham cuidado e prestar mais atenção com relação a isso. Exato. Certinho. Quais são os sinais que uma ferida não está cicatrizando por causa de um problema vascular que indicam a necessidade de urgência da pessoa prestar atenção naquilo? Eu preciso correr agora para cuidar. A isquemia tem uma característica clássica: dor. Dor, 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 dor. Ela dói muito. Então a úlcera isquêmica tem essa característica. A venosa, eventualmente, pode ser secretante. Mas quando a ferida não cicatriza, logo você percebe, ela fica crônica. É muito discutido se a cronicidade vem com 1 mês, com 2 meses, com 40 dias. É uma úlcera longa. Pronto. Eu não gosto de ficar... No livro eu comento isso. As pessoas ficam preocupadas dizendo, essa úlcera é crônica porque tem 2 meses. Então, assim, e a neurotrófica é a perda de sensibilidade. Você testa ela, você deita o paciente e fala, tá sentindo aqui? Você pega Um filamento. um filamento, um monofilamento e vai lá e encosta no pé dele. Ele não sente a base do pé. Chama neuropatia diabética. Todo diabético, principalmente o insulino dependente, tem. Significa que isso também já está acontecendo há algum tempo e o paciente não prestou atenção? O pé do diabético ele tem que ser examinado todos os dias, ou pela companheira, ou pelo irmão, ou pelo pai, ou pelo filho. Alguém tem que olhar o pé, porque você pegar a sua perna e virar e ver seu pé por baixo, você não... Dependendo da idade que você tem, você não consegue. Perfeito. Então tem que ser uma outra pessoa, e porque o diabetes também tem um acometimento de retina. Então tem que ser alguém rígido, alguém saudável, porque a lesão do diabetes pequenininha, se você não for agressivo, ele perde o pé. E aí, quando o senhor fala que tem 3 tipos de lesão principais, né, dentro da medicina vascular. Cada uma delas eu imagino que tem um olhar particular, né, quando a gente fala de tratamento, né? Eu até queria que a gente mostrasse seus livros, eu olhei aqui brevemente, eu fiquei encantada com os lançamentos, depois se eu puder falar pra gente do lançamento dos seus livros, na sua literatura fala sobre a compressão. Eu queria que você falasse, Narjara, um pouco sobre os tratamentos. De acordo com o que o doutor trouxe, na questão da medicina vascular, que a gente olha aí na angiologia, tem 3 classificações que ele trouxe principais. A etiologia, o tipo de
O motivo que essa lesão surgiu, ela importa na hora da gente escolher o tratamento? Sim, o enfermeiro precisa estar capacitado para saber ver ali, né, se é uma úlcera venosa, se é uma úlcera arterial, se é uma úlcera mista. O enfermeiro, ele precisa, o básico, né, o enfermeiro de hospital, o enfermeiro do postinho, ele precisa saber diferenciar que tipo de lesão é essa e saber encaminhar para o vascular. Porque muitas vezes o profissional, ele quer ficar com aquele paciente ali no atendimento e ele não faz os encaminhamentos que precisam. Primeira coisa é diagnosticar o tipo de lesão. Tem alguns sinais que são básicos, mas eles não podem tampar o diagnóstico. O diagnóstico, ele tem que vir à tona, a família tem que saber, o paciente tem que saber o que ele tem, se é uma úlcera venosa, se ela é arterial, se ela é mista. Entrar em contato com o vascular para poder fazer esse tratamento ali e tirar a causa. A gente sabendo a etiologia, sabendo qual das úlceras se é uma neuropatia, se é um pé neuropático, um paciente diabético, o tratamento a gente tem mais clareza para tratar. Então não se pode tratar no escuro, né? E para isso que tem o tratamento multiprofissional, né? E o enfermeiro fazer os encaminhamentos. Perfeito. O diagnóstico das úlceras, com 4 perguntas você faz. 4 perguntas. Primeiro, tem pulso? Porque se não tem pulso, ela é isquêmica. Segundo, tem diabetes avançado? Se tiver um diabetes avançado, a probabilidade dela ser neurotrófica é grande. Terceiro, tem varize avançada? Não é microvarize, não. Aquelas mais... Ela varize com a perna fica marronzada, com edema e tal. E a última pergunta que fecha o diagnóstico é qual a localização? A do diabética na face plantar, a isquêmica no cantinho de unha, na ponta dos dedos, e a varicosa na maléolo medial. Interessante. Importante essas informações, Luana, para os profissionais poderem se capacitar para prestar uma assistência segura e quando, né, poder ampliar as informações. Por isso que é muito importante esse trabalho de divulgação. 3 tratamentos clássicos. O venoso, compressão. Isso é evidência 1A. Eu tenho um livro só disso. O arterial é revascularização. Você tem que jogar sangue ou fazer angioplastia. É a úlcera mais cara. Olha só. A venosa e a neurotrófica não são tão caras quanto a isquêmica. E a isquêmica do diabético é tirar a pressão do pé. Doutor, e tem Interessante. alguma delas que é mais prevalente? A venosa é Venosa, 70% das feridas. Cada 10 feridas na perna, 7 são venosas. E 2 são arterial. A do diabético não tem essa classificação. Porque se sabe do diabético é que 15% dos diabéticos vão ter uma ferida no pé. E quando ele tem, aumenta a possibilidade de amputação 40 vezes. Uma Sim. prevalência muito alta. Isso é um dado estatístico da literatura muito prevalente. Essa questão, eu estava conversando com ela antes da gente entrar no ar. Às vezes a gente vê uma pintinha ou alguma coisa na perna, principalmente quem tem varizes, tal. Acho que aquilo é normal e às vezes fica até mexendo, né, cutucando aquilo. E eu aprendi que quando a gente percebe dores diferentes, a gente tem que prestar atenção. E eu fiz a pergunta para ela na hora sobre as feridas. Que às vezes a pessoa olha, acha que aquilo é normal, não vai dar nada, e de repente aquilo começa a crescer e leva para um processo muito mais sofrido de tratamento. É um trauma? Normalmente, eles chegam contando de um trauma. Eu tive um trauma que eu cocei e tal. Bateu em algum lugar. Mas não leva a sério no momento, né? As pessoas, porque essas úlceras, principalmente a venosa, acomete muito pessoas do nível socioeconômico mais baixo. Pessoa que não olha muito. A pessoa que tem condição, ela procura o recurso mais rápido, né? Eu venho da unidade básica, trabalhei na unidade do Martins quase 30 anos, então eu lidei muito com isso. A gente tinha programa de úlcera de perna, eu mexi muito com isso. E um ponto importante que o senhor trouxe a respeito da compressão, né? Eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso, porque eu vejo muitos profissionais tentando fazer o tratamento sem compressão. Porque não é padrão ouro, igual o Dr. Marcondes falou. A úlcera venosa, se tu não fizer a compressão, ela não vai fechar. Tu vai ficar aí sempre naquela luta, né, Dr. Marcondes? De frente para a ferida e ela não cicatriza. Porque Vai e precisa volta. usar a terapia compressiva, né? Ou antes, durante e depois. Porque se a gente for falar de compressão, pronto, a gente vai ficar o resto da noite aqui falando, que é a minha praia. Meu mestrado foi sobre compressão. O doutorado não, mas o mestrado foi. Existem vários tipos de compressão. Compressão é uma ciência. Tem que se estudar muito.
Quando eu comecei a estudar compressão, eu visitei todas as fábricas do Brasil para conhecer. E 10 anos depois eu visitei 4 fábricas no mundo. Eu tive durante uma semana numa fábrica da Alemanha, que é considerada a melhor meia do mundo. É Bauer Feind que chama a meia. E até não tem no Brasil uma loja em São Paulo. São meias caras. Mas, pra você ter uma ideia, eles patrocinam a equipe olímpica alemã. É um pessoal que tem. Então, assim, existe a compressão elástica e a compressão inelástica. A compressão inelástica, por exemplo, existe um produto chamado Red Wrap, que é um dispositivo de compressão inelástico. Tem a bota de una, tem a meia com zíper, Bota de una. tem, sabe assim? Então, compressão, dá uma noite aqui a gente falando dela. Uhum. E a gente que é Tem muita jornalista e opção. não está no meio ainda da questão em si, vocês que são enfermeiras, a gente fica assim babando, né? Eu falei para a Luana esses dias que o programa dela não pode ser Conexão Saúde Minas, ele tem que ser Conexão Saúde Brasil. E com as explicações e o que ele está apresentando no livro, a gente percebe que a gente tem que crescer muito mais ainda. Amém. E cresceremos. Doutor, nesses 30 anos de experiência nessa área, fala pra gente assim, como foi lá no início? É claro que tudo evolui, né? A gente brinca que a tecnologia está aí mostrando na cara da gente que todo mundo tem que crescer junto com a evolução. Como que era lá no início e como que é hoje para lidar com isso? E o que que acontece da mesma forma Quando eu ainda? estudei, que eu era aluno, escutava os meus professores, eles diziam para mim que não poderia, úlcera, tem que esperar a úlcera fechar para pôr a meia. Aí eu fui num congresso em Roma. Aí de Roma eu olhei o Brasil. Olha só. E lá em Roma, por que eu olhei? Porque eu vi lá em Roma livros dessa grossura sobre compressão. Eu falei, mas no Brasil só tem uma página de um livro escrito sobre compressão? Eu vou estudar esse troço. E comecei a estudar. E mudei esse paradigma. Isso é como manobrar um Titanic. Você não vira um Titanic de uma vez. Você vai virando ele aos poucos. E eu fui criando essa filosofia de úlcera tem que ser tratada com compressão. Tem um capítulo no meu livro que só fala disso. Posso mostrar, doutor? Por favor. Esse é o filho Olha mais velho. Olha o peso disso aqui. Esses são os filhos assim que a gente... Cada um eu dediquei para alguém da família. Qual foi o primeiro dedicado? Para minha mãe, A sua mãe. que me ensinou a sonhar. Que lindo. E quem sonha pode realizar, né? Ela falou, você vai ser grande. Aí, de lá de Roma, eu olhei o Brasil. Falei, peraí, tem alguma coisa errada lá. Vou estudar esse troço. Comprei os livros e estudei. Vim lendo no avião, vim lendo aqui. Isso em 1994. Aí fiz as visitas às fábricas, comecei a estudar. Eu fui entusiasmando, fui gostando, dando aula em congresso, dei aula no Brasil todo. Hoje tem várias pessoas que estudam compressão. Mas eu fico feliz por isso, porque eu não queria estar achando que eu era o único que sabia. Né? Existe cursos de compressão com colegas que são estudiosos. A compressão tem algumas coisas, por exemplo, que pouca gente sabe. Se você coloca uma meia sobre a outra, as compressões somam. Você tem uma meia de 20 milímetros de mercúrio, você põe duas de 20 vira 40. Olha só. Isso chama sobreposição. Que funciona muito bem. A compressão tem um negócio chamado gradiente de pressão. A compressão maior é no tornozelo e ela decresce no sentido da coxa. Então não existe meia suave, média e alta. Porque você fala meia suave, compressão, é a mesma coisa de eu falar assim, meu carro tem suave potência. Você não sabe a potência do meu carro. Mas se eu chegar aqui e falar, meu carro tem 1000 HP, você sabe qual é meu carro. Então a compressão se fala em milímetro de mercúrio. Então existe a compressão de 10 a 15, 20 a 30, 30 a 40 e 50 milímetros. A compressão se usa até no esporte. Eu tenho o único trabalho brasileiro sobre meia e atividade esportiva. Eu fiz aqui em Uberlândia com as jogadoras de vôlei do Praia. Eu medi as enzimas, que é a célula muscular secreta, com atividade física e sem atividade física, com a meia e sem a meia. E comparei. Isso deu uma tese de mestrado com um aluno meu. Olha só. E está publicado. Então, assim, tem muita coisa de compressão. Eu fiz até compressão no entorse. O entorse de tornozelo, que é muito comum as pessoas torcerem o tornozelo, também tem compressão. Tem um capítulo aí. Eu já quero ler isso. E esse entorse, às vezes a pessoa pensa que é uma coisa boba e ela pode Pior que provocar. fratura. Ele não sara. Mais difícil, né?
É É. difícil para sarar. E chega a óbito, Então, assim, dependendo. eu sou suspeito para falar de compressão. E você, para passar uma meia, você tem que medir a perna do paciente, normalmente pela manhã, saber qual é a compressão que você vai dar para aquele paciente e saber o tempo que ele vai usar, porque ele tem um período de adaptação. A compressão é um dos produtos de maior rejeição que pode ter. Incomoda. É desconfortável. Porque a pessoa fala assim, não, doutor, eu vou falar assim, eu vou passar uma meia para você. Não, não precisa, eu usei da minha cunhada, não deu certo. A mesma coisa de eu pegar uma meia da Najara e tentar calçar uma meia. A meia dela não vai servir em mim. Com certeza. Então, assim, é igual sapato, roupa. A meia tem que ser sob E medida. já pensa até na dificuldade na hora de calçar, né? Mas calçar meia é fácil, desde que você oriente o paciente. Uhum. Eu tenho uma enfermeira que trabalha comigo, uma técnica. A gente fala enfermeira de uma maneira geral. Sim. Eu tenho uma profissional, que eu ensinei para ela, ela aprendeu, ela calça meia dos pacientes. E não é difícil calçar meia. Tem uma meia com zíper hoje, que ela vai do calcanhar Facilita até em bastante. cima, facilita muito. Então, assim, bom, eu vou parar de falar, porque senão a gente... Mas isso é bem interessante da gente entender. Eu gostei da comparação, porque é exatamente o que acontece, né? A gente fala, não, não quero, já tentei. Eu já ouvi muitas pessoas falando. O índice de rejeição é alto. Já tentei, não dá certo. Às vezes a pessoa termina de fazer o tratamento, para de usar. Vale lembrar, né, Luana, a gente não falou aqui que a nossa panturrilha é o nosso segundo coração. Então, para os leigos, às vezes, né, que estão nos acompanham, o sangue ele desce e ele tem que voltar. Faz parte aí da circulação. Então, quando a gente faz a compressão, a gente ajuda a melhorar o fluxo do sangue, né? Chama fração de ejeção. Isso é medido no exame chamado pletismografia, que foi matéria da minha tese, minha dissertação de mestrado. Existe alguma orientação assim mais antiga que já ficou lá atrás, que ela pode ainda ser orientada para os dias atuais, como um tipo de ajuda para o tratamento de uma lesão? Sim, a meia impede o edema e, consequentemente, melhora a cicatrização. Essa que é a grande pegada. Porque ela já vem desde sempre, né? Lá atrás. Ela é pode uma ser usada história. na prevenção e no tratamento, né? Pessoas que... Deve. Por que essa especialidade, doutor? Qual? A sua. O que te levou a isso? É uma curiosidade minha agora, tá? Não, foi... Porque ele fala com tanta Mas depois... assim, amor Teve assim, à alguma causa, os motivação? livros provam isso. Tem mais idade que eu, o tempo que eu tenho de formado, né? Quando eu comecei com 20 e poucos anos, né? Tudo foi uma questão de conveniência, de oportunidade, foram surgindo. Eu comecei a estudar com 40 anos. Até os 40 anos eu sobrevivia. Então, assim, esse pudesse falar assim, eu vou estudar, eu peguei gosto e comecei a estudar com 40 anos de idade. Deu start, né? O meu start, minha luzinha acendeu lá em Roma. Quando eu olhei para o Brasil, eu falei, peraí, eu vou estudar esse troço aí. E comecei a estudar e aí eu fiz o doutorado. E como eu fiz o doutorado em São Paulo, eu tenho uma relação muito grande com o Brasil todo. Tanto que esse livro nasceu desse relacionamento. Todos os colegas que me ajudaram a escrever ele, eu tenho relação muito boa. Eu chegava para ele e falava, é como escalar um time de futebol. Eu quero que você faça isso, assim, assim. Eu pedia para os colegas. Eu escolhi a dedo de quem vai escrever o quê. Então foi assim, muito gratificante. Então, hoje eu tenho uma relação no Brasil todo. A gente frequentou muito evento, muito congresso. Não sei mais do que os outros, não, mas meu relationship não é fraco, não. Ah, que legal. Eu acho que esse HD aí, ele tá... Tá bacana. Pessoal, olha, o doutor trouxe 2 pontos aqui que eu achei interessantes da gente retomar, que é a questão do das causas, né? Do diabetes e da circulação, Isquemia. da isquemia. Falando das lesões vasculares, tem algum sinal de alerta antes dessa lesão surgir? Quais que são os fatores, assim, 3 doenças crônicas. de risco? A úlcera, por exemplo, a úlcera venosa não vai dar em nenhum de nós 4 aqui hoje, amanhã. Nem a úlcera isquêmica e nem a neurotrófica. Por quê? Porque nós temos sensibilidade nos pés. Então qualquer lesãozinha vai doer. A Certo. gente corre, vai lá na Najara que ela sara a ferida. A úlcera do diabetes, a isquêmica, é por falta de sangue. É todo um processo. A artéria não entope de hoje para amanhã.
Isso. para chegar a dar uma úlcera. É lento. E a venosa, até a veia dilatar e deixar o edema acontecer, também tem tempo. Então, no mínimo de 2 a 5 anos para uma úlcera se formar. Então, daí a cronicidade. Todas as Eu três acho são que é crônicas. E importante quem falar. que são essas pessoas, doutor, que são fatores Um é de... portador de diabetes, Aham, que é da úlcera neurotrófica. certo. A outra é um arteriopata, Tabagista. fumante, hipertenso e diabético. E tem uma hipercolesterolemia. As Colesterol comorbidades. Sim. estressado e come mal. Uhum. Normalmente é fumante. Você olha o cara, Obesidade também pode ser um fator de risco. até venoso, né? Às Aham. vezes tem dificuldade de retorno. E o venoso com as varizes que vão evoluindo, né? Ninguém nasce com tanto de varize. A varize aumenta com a idade. Quando eu atendo o paciente, hoje eu atendi um paciente, mas eu não tinha varize. Eu falei, quantos anos você tem? 50. Eu falei, seja bem-vindo Ai, meu ao Deus. mundo dos E eu velhos. acho que é por isso que a pessoa precisa já Exato. acompanhar e fazer a prevenção, né? Não precisa chegar nessa situação para buscar ajuda de Exato. um especialista, né? Para Então, poder. são essas questões. As doenças, a úlcera advém de problemas crônicos. Não é um problema que aconteceu semana passada, essa semana apareceu a úlcera. Ela já está ali. Dá Né? sinais. Essas são as úlceras traumáticas que é a Najara. A Najara cuida de úlcera de pós-operatório. E eu, de enfermagem, não é porque ela está aqui do meu lado, não, mas humanizada igual ela, não, eu desconheço. Ela cuidou da minha mulher. Minha mulher fez uma cirurgia de coluna enorme, graças a Deus está bem, mas graças a quem? Quando eu vi a filha daquele dia, eu olhei, tiraram o curativo, eu bati o olho e falei, Najara. Ela foi lá e resolveu. Com classe. Parabéns. Você conhece o assunto. Maravilhoso. outro Eu tipo de sou ferida, fã né? dela também. Eu É outro posso tipo falar. de ferida. É. E ela passa uma simpatia também, né? É. Nós Já estamos Amor à nós estamos causa. montando um curso de curativo. Vocês dois? Vai veicular na internet? Tudo online. É. Nós somos os primeiros a saber? Nós não tínhamos falado para ninguém. Parabéns. Parabéns. Que honra, que bacana. Uma dúvida que me surgiu aqui, a questão da varizes, né? Interna e externa. Tem gente que tem varizes e não sabe, tem gente que já tem aquela que vem para fora e todo mundo vê, né? Não é mentira? Essa conversa é torta. Tá É bom. torta? Eu vou dizer o que é real, o que é verdadeiro. Então vamos contar, porque muita Antes gente do- pensa que existe Antes do isso. ultrassom. Antes do ultrassom, o paciente ia no médico e disse, você tem varize interna. Aí ele escrevia na testa, eu tenho varize interna. E ele dizia para todo mundo, eu tenho varize interna, varize interna. O que é varize interna? Ele já fica intimista com a questão que ele não tem. Aí surgiu o ultrassom. O ultrassom vê o Cabeça. vaso. Ele vê o vaso. Quando eu tenho ultrassom na minha sala, hoje eu fiz exame numa paciente, falei, a senhora tem um problema na veia sacena, que é a veia que mais desencadeia a varize, é a safena, que é aquela veia famosa que o cirurgião cardíaco tira da perna e põe no coração. Coração. Ela é uma veia superficial. Então não tem varize interna e varize externa. Tem varizes ou não tem varizes? A varize é uma veia que ficou dilatada e tortuosa. Então, a varize interna é quando talvez você se refira, quando você tem trombose de veias profundas. Aí você pode falar que... Isso é importante a gente falar, que no popular as pessoas têm eu já ouvi muita crença, assim, de achar que aquilo existe e a pessoa está se matando já sem saber direito o que está acontecendo com Há ela. num profissional que ele vai orientar. Sempre o especialista, Sempre. né? Hoje o ultrassom, a gente passou a operar a varize no claro, a gente operava no escuro. Sem o exame. Olha, o ultrassom era os dedos. No Ele toque. palpava assim, aqui tem uma varize. Hoje você passa o ultrassom lá, Vê Tudo guiado, né? Eu gostei da sua fala, e aí eu vou puxar um pouquinho, até porque vocês falaram do curso. Você disse que o tratamento, ele é multiprofissional. E aqui a gente vai valorizar todas as atuação, né, de todas as áreas. E aí nós estamos falando de nutricionista, do médico, do físio, até do educador físico, Sim. dependendo do tratamento, da idade da pessoa, vai entrar. Eu queria que você explicasse, Najara, por que que nem toda ferida ela precisa só do curativo. Porque, como o doutor acabou de dizer, ela começou, tem uma história, ela não abriu de uma vez. crônica. Eu gosto muito de ensinar sobre feridas olhando para a imagem de um iceberg. Então, a gente tem o que a gente vê, é o que está ali nos nossos olhos, mas tem a parte de baixo que a gente não vê.
E quando o paciente chega para nós, ele não é uma ferida que chega, é um paciente como um todo. Então, o enfermeiro ele tem que ter essa visão, porque ele vai se deparar ao longo da sua jornada, muitas vezes com pacientes que têm lesões, e ele precisa saber como avaliar esse paciente, não essa ferida. É um olhar humano, como o Dr. Marcondes falou, um olhar integral, olhando o paciente como um todo. O que eu vejo e o que eu também tenho ali que desvendar na minha anamnese, na minha consulta, as comorbidades que o paciente tem, a alimentação, sono, a nutrição do paciente. Tudo isso vai interferir no bom resultado do tratamento. Uhum. E aí vem todos os exames, não é isso, doutor? Não há necessidade de tanto exame. Uhum. Você faz o diagnóstico aqui nessa mesa. O paciente senta aqui na minha frente, se ele deita, a conversa, eu ponho ele deitado e eu dou o diagnóstico para você. Qualquer uma das Não, três. eu digo no sentido do tratamento. Assim, Do tratamento. tem 3 exames. A venosa, que é a mais comum, é o duplex. É o Uhum. ultrassom ou mapeamento venoso. Certo. A arterial é a cateterismo. Levar ele é a úlcera mais cara. É. E a do diabético é o teste do monofilamento. Eu começo esse slide falando de úlcera vascular. Eu Aham. acho que são muito importantes, porque ela é uma grande mazela da humanidade. E é um tratamento primário. Uhum. É o que mais os governos, em geral, valorizam. A gente faz muito mutirão. Eu dei aula em Maceió, porque quando eu fiz doutorado, eu tinha que cumprir crédito. E a Unifesp tinha um contrato com Maceió. E quem fosse para Maceió ganhava os créditos dobrados. E ir para Maceió é mais agradável do que ficar em São Paulo. Eu acredito Aí que sim. eu contratava lá na Unifesp, arrumava para ir para Maceió dar aula. Aí eu dava aula no curso de pós-graduação lá, de que tinha ferida e tal. Aham. E gostava demais, porque quem promovia era a Secretaria Estadual de Alagoas, cuidando de atenção primária, porque Alagoas é o estado que mais amputa pé no país. Olha só. Por que essa Pobreza. pobreza? E isso vai melhorar, porque tem um programa lá que chama Programa Fecha Ferida, de um grande médico de Maceió, Dr. Guilherme Pita, meu amigo pessoal, e eu vou todo ano lá dar uma aula para ele. Que ele tem em Arapiraca e em Maceió. É tipo uma casa. Todo mundo que tem ferida vai tratar lá. Olha só. É um enorme. Você vê gente que faz fila. E aí o segundo slide mostra as 3 feridas e as causas delas. Uhum. Vocês estão vendo aí uma úlcera venosa, uma isquêmica e uma neurotrófica. Está escrito no slide, é fácil de identificar. E eu vou rapidamente 2 casos clínicos. O primeiro caso clínico é de úlcera venosa, que eu estou tratando com a meia. Vocês podem observar o paciente com a meia. E em seguida eu mostro o antes e o depois. Com a meia, durante o uso da meia e depois. E o segundo caso, para finalizar, é uma úlcera neuropática, que dá na face plantar do pé. Vocês podem ver que é uma úlcera horrível, porque ela é enorme na face plantar do pé. E o que eu fiz para ela sarar? Eu protegi a lesão, que está granulado, bem irrigado. Eu protegi a lesão e coloquei um sapato chamado Baruch, que é esse que está na tela aí. Na verdade é um sapato cortado na metade. O paciente pisa só com o calcanhar. Perfeito. Ele para de apoiar na face onde está a ferida. Olha que interessante. E com 30 dias, observe que a úlcera fechou a metade. Com 70 dias ela cicatrizou. Isso é um paciente no ambulatório. Eu dava aula na faculdade na Araguari e eu fotografei antes e o depois dele. Vocês observem que ela é classicamente neuropática. Interessante demais sua fala, doutor, porque hoje, inclusive, tem locais que fazem sapatos específicos, né? Para evitar Terapeuta ocupacional, né? esse peso, né? No local ali da ferida. Descomprimir, né? É porque o paciente pesa ali e o corpo apoia todinho naquele lugar. Uhum. Por isso que toda ferida, na verdade, Muito não só legal, muito legal. as vasculares, né, Luana? A gente precisa saber a causa. Identificando a causa, o tratamento sempre vai ser guiado melhor. Com certeza. A minha curiosidade é uma questão assim que eu acredito que as pessoas, depois de tanta coisa que vocês estão falando para a gente, tanta experiência, qual foi a experiência que mais te marcou com relação a esse tipo de cuidado, de tratamento, que deixou assim, hoje vale a pena eu ser especialista nisso?
Então, eu acho que assim, Silvana, eu vivo isso todos os dias da minha vida. Eu nunca saio de casa sem cumprir com o propósito que Deus colocou no meu caminho, que é esse dom que eu tenho. Eu até falo pro Miguel, a mamãe tem que sair, eu preciso sair porque eu preciso ajudar as pessoas, né? O meu trabalho ali se torna fundamental para poder dar um suporte ali, não só técnico, como também um suporte humanizado para as pessoas, para as famílias, para o paciente, para os pacientes. Então, assim, eu acho que a minha jornada toda, ela é uma descoberta de caminhos de fazer o bem, de ajudar e de colher louros, né, do trabalho que a gente faz, porque poder dar alta, cicatrizar, ver o paciente evoluindo, tirar o paciente, como o Dr. Marcondes falou, daquele quartinho do fundo e voltar ele para a convivência, né, com os familiares, voltar ele para o trabalho, tirar o paciente de uma amputação. Acho que tudo isso aí faz parte da minha jornada e tudo isso aí é marcante para mim. Tem muitas histórias, né, Najara? É, eu Comigo mesmo percebi, tem algumas. E o senhor, doutor, com essa ida lá em Maceió, São Paulo, Araguari, Uberlândia, o que deixa assim marcado realmente e que compensa tudo isso? Uma coisa que eu achei extremamente difícil, sempre foi, é você dizer para o paciente ele vai amputar alguma coisa. É, Meu Deus. Nossa, Deus. triste, né? Isso, assim, só se você vivendo, você virando paciente, para você sentir um pouco do que é você ouvir um médico dizer para você vai ter que amputar sua perna. Doutor, e hoje com as tecnologias que vêm surgindo, né? Tem algum recurso de última instância É para impressionante que com tentar. toda a tecnologia que nós estamos vivendo, o número de infarto não diminui. Eu falo assim, no caso da Pelo contrário, amputação, está aumentando. uma Mas é por isso necrose, um que negócio mais grave, muito ali pra importante. tentar reverter, não tem É jeito. muito A importante. necrose é irreversível. É. A necrose é a morte do tecido que não volta mais. Acho que aqui tudo que a gente fala, né, Luana, a gente tem que muito olhar para esse lugar dos dias Da atuais. prevenção, né, É a Najara? prevenção, é acompanhar o diabético todos os dias, é olhar, é ter pessoas assim que entendam, procurar ajuda do especialista quando vê alguma coisa e não esperar. Às vezes as pessoas esperam que ali vai se recuperar sozinha e já tem alguma deficiência, já tem algum probleminha que precisa dar um suporte. E manter os exames, check-ups em dia, né? Às vezes a pessoa tem uma hemoglobina glicada, tem uma resistência insulínica e ela nem sabe. Nunca foi num cardiologista, nunca fez um Doppler, Perfeito. nunca fez um exame diagnóstico para poder acompanhar. A gente precisa bater nessa tecla ainda As muito, né? políticas públicas ainda estão um pouco distantes. Às vezes até tem pessoas com boa intenção. Mas a gente vive num país que é um país difícil. É engessado, É né? engessado. Então as políticas públicas, assim, às vezes ia haver o consenso nacional sobre ferida. Eu fui convidado para escrever 2 questões sobre evidência. Naturalmente que eu escrevi sobre as venosas, que a minha paixão é a úlcera venosa. Eu mandei as 2 perguntas. Desmontaram o programa. É um colega do Rio, que é o que participa dessa comissão, tem enfermagem, tem o médico, e eles se sentam numa mesa e discutem. E a gente participa cientificamente, a gente não participa ativamente assim da comissão. Esse colega do Rio que é o Virgílio, é o chefe lá do Souza Guiar. E ele me pediu, quando você mexe com compressão, faz 2 questões para eu levar. Por exemplo, para o governo distribuir meia. Nós não conseguimos romper essa barreira. Porque o governo, na Europa, quem compra a maior parte das meias das fábricas É o governo. é o governo. Na Alemanha, por exemplo, é o governo. É um país de uma organização. E fica mais caro, né? Porque aí se tu não faz a prevenção. Fica mais caro, mas eu faço uma conta para o gestor de saúde, quando eu falo das 4 perguntas para diagnóstico, eu faço uma conta para ele de quanto custa um curativo. Então, Na hora a uma gente conta de sabe. padeiro, Já uma entendo. conta de padeiro, sabe assim, no papel do padeiro, o meu curativo fica em torno de 45 a 60 reais. Aham. Todo dia. E o paciente vai todo dia fazer aquele curativo. E anda com aquele paninho na perna durante 20 anos, 15 anos. Eu conheço úlcera de 35 anos. Meu Deus, Né? muita coisa. E isso, ninguém faz conta. Se você for fazer conta de quantas pessoas que vão ali fazer curativo todo Fica mais dia, barato da meia. fica mais barato dar uma meia para ele. Eu tento provar isso, mas não é fácil não.
Isso vai pro corte, viu? Porque nós vamos fazer veicular essa informação. Por favor, gente, não é possível. Política pública. Política pública. De prevenção, né? Não tem especificamente um governo ou outro. Eu não quero Sim. polarizar nada aqui. É generalizado. Mas é generalizado. Aham. Porque o Ministério da Educação, o que eu percebi lá, eu fui uma vez. Participei no auditório de uma discussão dessa. O que você percebe é a história do Titanic. Como é que você vira o Titanic? Dá um cavalo de pau no Titanic? Não dá. Porque ele não vira. Ele bateu no iceberg porque não deu conta de virar. Uhum. O cara até tentou tirar ele pegou a metade do navio. Não adiantou Não nada. adiantou nada. Porque você não vira ele como uma lancha. Né? A mesma coisa é a política pública de saúde no país. Eu não preciso ir muito longe aqui. Eu não vou. É bem nítido, né, o que a gente percebe da dificuldade, ainda mais Mas se o senhor a intenção- trabalhou na rede pública e Mas a intenção, às conviveu com vezes, isso. do gestor é de melhorar. Uhum. O problema é que, às vezes, a cabeça das pessoas... Eu levei o programa para uma cidade próxima aqui, o programa não andou. Eu dei aula para os enfermeiros, treinei, frequentei a localidade, tudo. Não vou dizer o nome da cidade, mas a coisa não andou. A secretária de atenção primária, eu perguntava para ela, escuta, mas ninguém está fazendo nada, não estou vendo ninguém. Aí ela ficava assim. Às vezes é cultural, né? Eu acredito muito nisso. A questão cultural interfere muito em tudo que a gente vai fazer na saúde, né? Acho que a gente ainda Não é precisa... difícil você ensinar uma pessoa a diferenciar uma úlcera venosa do isquêmica numa neurotrófica. É muito fácil. E eu falo que o cuidado O que ele eu- até pode começar lá na frente também, quando você fala de diabetes tipo 1, ela já está ali instalada, tipo 2 vem. E eu sempre falo que programa de saúde é orientação e prevenção, né? Que é a É. maior força que a gente quer ter. Com O que certeza. eu acredito, doutor, e Najara, Silvânia, o maior desafio, eu acho, é a adesão ao tratamento, principalmente um tratamento mais preventivo, quando tá no início ali, que Mas começou, é o profissional de saúde São- que faz essa adesão, né? né? E aí, às vezes, a pessoa O vai, empenho dele, né? some, aí tem o acesso para ir lá buscar o agente comunitário de saúde. Então, né, esse O uso da início. meia, por exemplo, no consultório médico, tem médico que fala, vamos usar uma meia. Não é assim. Mas não fala qual é a Não. meia. Não fala, não escreve, põe média compressão. Não explica por quê. Aí o paciente vai lá e compra uma meia na farmácia. As meias que se vendem em farmácia não devem ser usadas. A meia deve ser comprada em lojas Específica. que vendem cadeira de Cirúrgicas, roda. Lá que tem a meia. Eles até medem. Aqui tem loja em Uberlândia que eu fui na loja e falei, ó, vocês têm que medir. Para não passar meia, porque muito médico não mede, né? Eu mando a minha receita para as medidas, mas a maioria não manda. Aí o funcionário da loja mede. Maravilhoso. Deixa eu aproveitar aqui essa fala do senhor. Vocês estão querendo deixar legado, né, com esse curso. Eu quero saber do curso. A sede de conhecimento. Eu quero saber desse curso que a gente foi Então, Luana, eu sabendo em fico- primeira mão. Eu fico pensando, né? A gente abre a internet, abre o Instagram, tem tanta gente, né? Dando É. aula, vendendo curso. Mas É. realmente, quem que tem a prática clínica, a beira-leito ali, o dia a dia com o paciente, são poucas pessoas, porque na teoria é muito bonito tudo. Uhum. Mas a prática, que é o dia a dia, é saber olhar clinicamente um paciente, observar sinais de infecção, ver se esse paciente precisa de antibiótico, ver se esse paciente precisa de uma cobertura com prata, ver se esse tecido está granulado, se esse tecido está com uma hiperqueratose. Então, vai ficando uma informação superficial. Então, aí, em parceria com o Dr. Marcondes, nós estamos com esse curso, né, Dr. Marcondes, para poder ampliar as fronteiras do conhecimento, do aprendizado, melhorar Público-alvo, médicos, enfermeiros, É. enfermeiros. a área da Ótimo. enfermagem, né? Maravilhoso. Aí eu já faço, começa quando? É. A Luana- Pra quando? A Luana tá louca, já vai ficar começa quando? montado e as pessoas começam ele em tempos diferentes. Mas a partir de quando já? Já é pra logo? Tá finalizando, Tá né? A finalizando, tá edição, tá finalizando. finalizando. Tem uma carga horária? Como é que... Vai ter. Vai ter? Parabéns, olha, eu gosto demais. Eu acho que quem tá à frente tem que deixar legado mesmo, tem que deixar possibilidades, porque quem não estuda tá aí na internet falando. Então a gente que faz ciência também precisa se posicionar, né? Najara, falando sobre infecção, quando que o paciente chega no consultório com vocês, que pode ser um sinal, opa,
esse paciente aqui já tem uma infecção instalada, a gente precisa entrar com antibiótico, e aí vocês começam ali a fazer um trabalho em conjunto. Quais são os sinais de alerta? Geralmente vermelhidão, né? Perilesão ao redor da lesão, mau cheiro, né? O odor característico de secreção, né? Em grande quantidade. Um erro que se comete muito, mas muito, eu vi durante uma vida isso. Aham. O clínico geral, não condenando, porque ele não é especialista. O clínico, de uma maneira geral, eles acham que a ferida fecha com antibiótico. Então, o paciente tem uma ferida na perna, tá com a cefalexina no paciente, para quê? Para nada, vai acabar com a flora intestinal do paciente. Não resolve. E a ferida continua. A ferida continua. A ferida tem que ser tratada tanto local, como a Najara falou, como saber a causa dela. Quando você sabe a causa, é fácil tratar. Fica Sim. fácil. Se ela for uma ferida isquêmica, a gente sabe qual é o tratamento. É revascularização. Tem que levar para fazer um cateterismo e revascularizar. Quando ela é venosa, você coloca o paciente de repouso, o edema melhora, a ferida melhora a cara dela. Porque o grande problema dessas feridas, de uma maneira geral, não é a infecção, é aquele tecido amarelado em cima. O aspecto, Colônias né? Vai bactérias. ficando... Chama biofilme, que é uma Isso. malha de polímero com bactéria morta. Uhum. E enquanto tiver biofilme, nada granula. Tem que deixar para granular, tem que tirar o biofilme. E a gente tem uma aula no curso chamado antisséptico. Eu sou apaixonado nela. Vai contando aos pouquinhos a aula. Vai só falando assim, ó, Antisséptico, faça fala. o curso. Fala do antisséptico, pra você ter uma ideia, o desodorante é um tipo de antisséptico. Por quê? Ele tira o odor, né? Que é provocado pelas bactérias. Doutor, mas nem sempre o biofilme é visto a olho nu, né? Não, a maioria isso é um amarelado que fica lá, né? Aham. E quando tá grande, e o tanto que gosta de usar pomada. Todo paciente chega no consultório e fala assim, Que ele quer uma pomada. me dá uma pomada. Se existisse uma pomada, Então, eu quero saber, eu digo pro paciente assim, vou dizer uma coisa para você nunca mais esquecer. Não existe pomada cicatrizante. Isso é uma mentira. e eles esperam, né? Está escrito, pomada cicatrizante é uma sacanagem do fabricante. Que o paciente induzido, ele compra aquilo numa ilusão. A babosa vai cicatrizar minha ferida. Não é a babosa que cicatriza. A pomada, ela facilita a cicatrização. Se fosse assim, ninguém tinha ferida, né? Se fosse Todo mundo fácil. usava a pomada, porque E- tem 500 pomadas na farmácia. E o povo gosta da pomada, né? Nós fizemos uma vez um trabalho de cultura das pomadas antes delas virem vedada. Toda pomada agora vem vedada com um metal, você pega a tampa dela, vira Puxa ao aí. contrário. Isso. Já contamina para abrir. Na farmácia já era contaminado. Um trabalho que eu fiz estudante. Não vou dizer quanto tempo tem, porque é assustador. Isso é know-how, experiência. Mas o paciente, isso aí, que tem, o maior pegado é a infecção, mas nem toda úlcera tem infecção, a maioria não tem. Aham. Eles acham Já as que tem. outras, né? Mais Tem atenção. Colonização, Perfeito. Que é uma etapa que é antes. diferente de infecção. Infecção tem que ser 10 à quinta Aham. de bactéria. A colonização, ela É vem menos. antes. Muita coisa aí, Tem que- pessoal. tem Faça um curso. E não só o curso, Eu aí quero fazer. a gente bate mais na tecla realmente que o seu problema tem que ser um especialista. Exatamente. Se a gente for insistindo de tentativa aqui, tentativa ali, e não vai no especialista, quando você chegar no especialista, Já tá a coisa grave. já está É, e às vezes acelerada. Mas a triagem é importante. Mas para Sim, nós, sim. Conhecimento básico tem que ter. para nós que somos enfermeiros, a gente fica querendo Fica, né? fazer. Aham. Fica assim. É importante hoje, eu sempre bato na prevenção, sabe? Em tudo. Em tudo, se a gente não prevenir, a gente Mas tem coisa que não previne, porque a doença não é você que escolhe, era ela que te escolhe. nem quer escolher. Mas ela te escolhe. Ela está sendo atrevida, né, Luana? Sempre Pra ver a foi. gente. Sempre foi. Gente, assim, são tantos assuntos quando a gente fala de lesões, né? Eu aqui com vocês, dando umas pinceladas, vem várias histórias na minha mente aqui. O senhor falou uma coisa no começo que me deu uma impactada aqui, que foi que quando você tem que dar notícia para alguém que realmente não tem, que tem que amputar, que não tem mais jeito.
Isso, quando chega nesse nível, é porque realmente já se esgotou todas as possibilidades, todos os médicos vão fazer essa mesma linha de raciocínio, buscaram todos os especialistas para, em último caso. É relativamente comum isso. A gente que é especialista, a gente vê isso muito. De amputação, quando está indicada, um abraço. E se você não fizer, o paciente morre. Geralmente diabético ou Diabético. fumante, né? Tabagista. O a úlcera isquêmica. É muito também causa recorrente isso? Muito. Ainda é, porque geralmente os diabéticos, eles vão perdendo partes do membro. Às vezes um hálux, às vezes um dedo, outro dedo, vai indo assim até que vai ficando. Aí o que perde o equilíbrio, a pessoa já não consegue caminhar, perde a identidade, dá feridas na alma. Então, assim, por isso que o cuidado com o diabético, ele já tem que ser aí, desde que a pessoa tem o diagnóstico, já tem que ter uma vida diferente, né? Vocês sabem dizer quantos %, mais ou menos, assim, no Brasil, paciente com de amputação? com a lesão no pé, Acho que é 15. a possibilidade dele amputar é 40 vezes mais do que uma pessoa normal. Nós, que vocês não têm diabetes. Não. Se você tiver uma lesão no pé e eu for diabético e tiver uma lesão no pé, eu tenho 40 vezes mais chance que você de ter uma De amputação. amputar. Esse dado estatístico ele não existe do pé diabético. O problema do pé diabético é uma entidade. Tem livros escritos. Aham. Pé diabético. Porque o pé diabético, se você não for atrevido com ele, o paciente morre. Morre. A coisa chega nesse nível. Eu não faço mais cirurgia de amputação. Porque qual é o meu drama? Você está ali amputando. Enquanto você está no campo cortando e cauterizando os vasos, tudo bem. Mas a hora que você pega um membro do paciente e tira aquilo parece que meu peito pega Dói a desses alma. postes de cimento que tem na rua e aperta assim. Tem que entregar pra família, né? É difícil. E dizer para a família que amputou. E ver aquilo sair do corpo do paciente. E pesado, É pesado. muito pesado. E o pós-operatório também não é fácil. É difícil, é difícil. Então, assim, essa estatística tem alguns estudos, mas não tem uma estatística geral. Lá em Maceió, por exemplo, eles cuidam muito do pé diabético. Não fecha a ferida. Mas mais é a venosa, porque é a úlcera mais frequente. Sim. É pesado, né? A venosa quase não amputa. A venosa é mais demorada, A né? venosa rarissimamente, ela maligniza. Ela vira câncer. Mas pode. Chama úlcera de Marjolin. Não vi 10 nesses 30 anos. Que Mas bom tem. que é raro, né? Ainda bem que é raro. Ela fica feia. Quando você bate o olho e vê aquela úlcera muito feia, pode biopsiar que virou câncer. Esse preparo do paciente para amputação, ele tem um preparo emocional com relação a isso? Ou é- Alguns têm, Nem outros sempre não. dá Nem tempo, sempre dá né? tempo. É, Porque às vezes é bem vai, rápido. A família, nossa, é muito é que às vezes sofrido. vai pra cirurgia, né, doutor Marcões? E quando abre ali que vê, E tem que fazer. que se tem que depara fazer. com aquela situação ali, não tem nem tempo. Você não pode fechar, ir lá falar com a família, depois voltar, anestesiar o doente de novo. Deve ter um pós, né, para você poder. Não é fácil, não. Não, eu imagino, não gosto nem de pensar. Isso é terrível, tanto para o profissional como para o paciente. É. E pesado. talvez eu acho que a gente precisa falar um pouco mais sobre isso, né? Porque se é tão pesado, tão denso e o risco é tão alto, assusta, né? É a prevenção, E no a caso, gente né? precisa alertar sobre Eu isso. acho assim, Luana, hoje em dia a gente tá envelhecendo com mais qualidade. Então, nós que somos mais jovens, a gente tem a oportunidade de escolher que tipo de vida a gente quer ter, Sim. quais os hábitos a gente quer adotar e como que a gente vai envelhecer. Às vezes os nossos pais, os nossos avós, eles não tiveram essas informações a respeito dos cuidados. Mas hoje a gente tem. O conhecimento tá na Mas palma da mão. Com o aumento da expectativa de vida, que literalmente aumentou, quando eu era menino, eu me lembro de olhar minha avó, com 50 anos, era uma velha. Um vestido comprido. Hoje a minha esposa tem 60 anos, eu acho ela uma gatinha. Bonitinho. Entendeu? Você sou apaixonado nela. E ela é? E com 60 anos. Quer dizer, eu pensar assim, nossa, eu tô com uma mulher de 60 anos. Mas eu não tenho essa percepção com ela. Perfeito. Já com a minha avó, que eu fazia assim, eu me lembro de eu olhar para ela. Era sempre um vestido de um tipo só, e a mulher ficava reclusa em casa.
ficou velha, acabou, não tinha mais. Minha mulher, a gente Hoje já é outro. sai, vai pra bar, vai. A vida virou outra, né? Perfeito, perfeito. Queria que vocês deixassem um recadinho, nosso tempo passou voando mais uma vez. Mesmo. E ele é bom da gente ouvir, né? É um bate-papo gostoso, né? Porque a gente conscientiza e ao mesmo tempo recebe tanta história legal de vocês, Aprende, se né? conecta, aprende. Queria que vocês deixassem um recado para os pacientes de vocês e futuros alunos, que provavelmente eu serei uma delas. Ó, Eu quero só agradecer a oportunidade, né? É sempre bom poder estar nesse espaço, poder passar a informação certa. O trabalho que a gente faz, ele é um trabalho de formiguinha. Então, quanto mais pessoas souberem que existe um tratamento específico, que o paciente não precisa sofrer com uma lesão de difícil cicatrização, então, a informação certa, ela sempre vai levar alívio e conforto para as pessoas. Então, por isso que se faz tão importante divulgar o trabalho do enfermeiro estomoterapeuta, divulgar o trabalho de profissionais que atuam na área de cicatrização e reparo tecidual. Então, só agradecer mesmo aí pela oportunidade. hoje o cuidado médico, ele passa pela atividade física, uma boa dieta, né? Que tá aí na internet para todo mundo ver, e o acesso ao profissional de saúde. Então, esses 3 pilares que você vê hoje, quem que fazia, quando era mais jovem, fazer vitamina D, dosar vitamina D? Ninguém dosava. Vitamina B12. A minha vitamina B12 estava baixa. Eu estava, às vezes, com moleza. De falar, meu Deus, mas eu estou cansado, parece que não dormi. Era vitamina B12. Eu fui no meu geriatra, eu tenho um geriatra, né? Fui no meu geriatra e falou, vamos fazer os exames. Hoje você vai no médico, pede 1 quilo de exame, né? Então, assim, a prevenção hoje está mais fácil, a conscientização. E quem tem a oportunidade de disseminar isso, que fale com as pessoas. Porque isso, o acesso ao conhecimento melhorou muito, né? E isso é muito bom. Certeza. Para quem quer ser atendido por vocês, aonde a gente encontra vocês? Não, só digitar na internet que tem o meu consultório, tem lá. Desde 2003 eu estou no mesmo lugar. Mesmo lugar? Mesmo lugar. E O meu você? também, né? Eu trabalho na clínica PHD, na Marques Pova 245. Instagram, @ Não tem. Narjara.enfermeira. Tem site, doutor? Não tem não. Assim, eu tenho um produto na internet, Legal. chama cartografia vascular. Eu sobrevivo dele hoje. Que legal. Ele é todo na nuvem e ajuda o médico a emitir laudo de ultrassom. É Incrível. comercializado no Brasil todo e em alguns lugares do mundo eu também comercializo. Vamos lá aprender. Toda a América Latina. E, assim, a profissão ela vai consumir na gente. Hoje eu não opero mais. Me dou ao luxo de não operar, tendo consultório. Atendi 4 consultas hoje. Me dá muito prazer atender consulta. Aham. Que eu fico lá no meu cantinho, eu gosto, tenho meus exames, eu tenho um ultrassom à minha disposição, tenho um Doppler que eu faço no paciente. Então, assim, passa um pente fino no paciente. E é muito gostoso. Que honra estar aqui com vocês, né, Silvana? Nossa, eu tô assim encantada, porque foi um assunto, um tema que eu nunca entrevistei. Muito bom, muito bom. Olha, de novo, acho que a gente pode mostrar, né, os livros para quem tiver o interesse E quem quiser comprar, tá no Amazon. em estudar também mais sobre a área. A gente que é enfermeiro está sempre lidando com esse tipo de intercorrência, né? Então, saber encaminhar, se não souber tratar, tem enfermeiros que são especialistas da área, tem os médicos também de referência, o Dr. Marcondes. Lembrar que o úlcera venosa de membro inferior, que é meu filho mais novo, ele vai sair em inglês e espanhol, ou seja, vai ser lançado no mundo pela Springer. Eu quero, se tiver a oportunidade de vir aqui, quando os 2 Com livros saírem, certeza. o inglês eu fiquei assim, de cara, né? Porque a Springer entrar em contato comigo, eu pensei, quem sou eu para esse povo me ligar aqui, me achar lá da Inglaterra? Aí hoje eu tenho, a gente traduziu a 4 mãos os capítulos, não foi uma coisa fácil, tradução técnica Deixa eu mostrar. é difícil, né? E só para vocês terem uma ideia, a Springer hoje tem funcionários no mundo todo. E eu me relacionei com uma funcionária, Priyanka, que ela chama. Eu até hoje não sei se ela é mulher ou é homem.
Ela é da Índia. Ela é indiana, mora num estado da Índia que tem a mesma população do Brasil. Uhum. Então, ela que me ajudou na tradução. Eu fazia a tradução grosseira aqui, técnica, mandava para ela. E ela fazia o pente fino. Ela que diagramou. Sabe assim, botar... Você pega, Aham. coloca a metade e tal. Ela que diagramou. Achei tão Bacana. Muito bom, muito Daqui uns bom. dias eu vou receber. Por Eu tô doido pra favor, ver. nós vamos te esperar aqui, né? E você volta com ele, né, Jara? Pra gente Pode poder deixar, com certeza. contar novidades. Pessoal, passou voando o nosso podcast, foi super bacana. A gente se vê aqui toda quinta-feira às 20 horas. Vou te convidar a se inscrever no nosso canal, conhecer também o Instagram dos nossos parceiros, @Silvana Borges, a Silvana Borges. E o nosso canal @Conexão Saúde Minas no Instagram, @Conexão Saúde Minas no YouTube. Compartilhe esse conteúdo com seus familiares, com enfermeiros, com profissionais de saúde, porque conhecimento seguro, conhecimento científico salva vida. Esse é o nosso maior bordão, informação segura que salva vida. Então, não acredite em qualquer informação que você vê veiculando nas redes sociais. Procure saber realmente da onde ela vem, se é uma informação que vem de um profissional realmente formado, que estuda, que tem ciência, que tem esse peso, né, de estudo aí nas costas, como todos os profissionais que nós trazemos aqui para bater um papo conosco. A gente se vê toda Terça, quinta. quinta-feira, às 20 horas.